Deus não se esquece de suas promessas. No meio da aflição, podemos esquecer que Deus é justo e todo mundo tem seu valor no corpo de Cristo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima, vamos estudar estes textos que estão na tela e vamos começar pelos Salmos 105. O salmista está falando para o povo de Israel sobre a justiça de Deus, que Deus não esquece do que promete, mas também executa a sua justiça. Então ele está falando sobre as promessas que Deus fez desde lá de Abraão, Isaac e Jacó, sobre o cumprimento dessas promessas e do quão zeloso Deus é pela sua palavra e também pelo seu povo. Inclusive, ele cita que Deus deu ordem para que não tocasse nos profetas, para que não tocasse no seu povo. O salmista está trazendo à memória deste povo que Deus cuida, protege, cumpre suas promessas, mas ele é um Deus justo, ou seja, ele executa a sua justiça. Quando o homem planta, ele colhe aquilo que plantou. Livro de Jó. Ainda está acontecendo o discurso de Eliú, um quarto amigo que aparece depois de Jó ter tido uma longa conversa, 3 rodadas de conversa com seus 3 amigos, depois de Jó ter desabafado muitas vezes. Eliú, que era o mais jovem deles, não tinha sido citado até o momento, agora está falando. Desde o capítulo do estudo de ontem, Eliú está falando, ele está já numa 4ª rodada de conversa. Dessa vez, Jó também interage ali e Eliú, como os outros amigos, aponta muitos erros em Jó. Inclusive, ele acusa Jó de rebelião. Ele diz que Jó não está ouvindo o que os outros sábios falaram. Ele diz também que a sabedoria tem que andar junto. Os sábios devem entrar num acordo, digamos assim. Não dá para você ser sábio sozinho, mas um sábio entende que ele aprende ainda mais quando ouve outro sábio. E Eliú acaba, por essa razão, acusando Jó de rebelião, não somente contra os seus amigos, mas inclusive contra Deus. Porque em alguns momentos, no meio da sua aflição, da sua angústia, Jó falou que Deus estava o tratando como seu inimigo. É como se Jó estivesse colocando em questão a justiça de Deus, porque várias vezes Jó argumentou que ele não estava errando, que ele não tinha feito nada que justificasse todo aquele sofrimento. Veja, Jó em nenhum momento disse que ele jamais pecou na vida. O que Jó sempre repetiu é que todo aquele sofrimento, temos que lembrar que toda a vida de Jó, em todas as áreas, foi completamente devastada, inclusive no seu físico. Então, na cabeça de Jó, ele não fez nada que justificasse toda aquela colheita. Mas os seus amigos não aceitam isso e insistem que Jó precisa ir diante de Deus e precisa confessar seu pecado, e Eliú é mais um que repete isso. Jó, sim, falou algumas coisas que pareceram ser pesadas, mas não foi contra Deus. Jó nunca se colocou contra Deus. Em todo o tempo, assim como em muitos salmos, os salmistas lamentam, reclamam, mas acabam sempre reconhecendo o poder, a glória, toda a honra a Deus. Jó também fez esse caminho. O livro de Jó nos mostra que nós somos humanos, temos limites, mas há uma diferença entre murmurar, se rebelar contra Deus e se queixar diante de Deus. Jó se queixou por muitas vezes e em todo o tempo ele dizia que queria ter uma conversa com Deus como se fosse diante de um tribunal para ser justificado por Deus, porque os homens não podiam justificá-lo, não estavam sequer dando atenção para o que ele dizia. Ouviam, mas contra-argumentavam e o acusavam. Então ele entendia que somente Deus poderia ouvi-lo com justiça e julgá-lo com retidão. Eliú tem a mesma ideia. Eliú entende que Deus manda sim pessoas para que possa fazer essa ponte, essa conversa. De alguma forma, Eliú, sem saber, está apontando lá para frente, quando surge Cristo, que vem encarnado, morre, ressuscita e então torna-se esse intercessor. Fazendo esta ponte que Jó tanto queria, Eliú tem esse entendimento sem ter ideia de que viria um Salvador que faria esse papel, mas Eliú entende que Deus pode enviar pessoas para fazer essa ponte. E ele se coloca como essa pessoa, ele se vê como essa pessoa que de repente pode fazer essa ponte entre Jó e Deus.
Mas a grande verdade é que homem nenhum pode fazer isso. Somente Jesus é o nosso intercessor. Somente Jesus pode nos justificar perante Deus. Mas, até a conclusão do livro de Jó, nós vamos ver, naquela ocasião ainda não havia o Messias, Jesus não havia morrido, sacrificado sua vida, ressuscitado para ser o nosso intercessor. Então, o próprio Deus vai dar a Jó o que ele tanto está pedindo. Até a conclusão do livro, nós vamos ver esse diálogo de Jó com Deus. Tá chegando. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todo mundo tem sua importância no corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo no texto de hoje. A igreja é vista como um corpo, cujo cabeça é Cristo. Então pense no corpo, o corpo humano, a cabeça e todos os membros. Quem comanda o corpo? A cabeça. Se não tiver o cérebro funcionando, nada mais vai funcionar. Então, Cristo é a cabeça. E a igreja do Senhor é o corpo, sendo que cada pessoa representa um membro do corpo. Então é só você imaginar como seria o seu corpo sem um braço ou sem uma perna. E Paulo, inclusive, faz algumas analogias, dizendo: e se a perna, porventura, quisesse rebelar e dizer, eu vou ficar no lugar do braço? Ou o olho falar, eu vou ficar no lugar da boca? E ele dá vários exemplos nesse sentido, mostrando que o corpo precisa andar em unidade, em união. A igreja de Cristo é todo mundo reunido. Você sozinho não é igreja. Isso precisa ficar muito bem definido. Cada um de nós somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus. O homem se tornou templo do Espírito Santo. Mas a igreja de Cristo não é feita por uma pessoa. A igreja de Cristo é o corpo, é todo mundo reunido, e por isso a necessidade sim de congregar. Porque hoje o que mais se divulga é que não precisa congregar, mas a palavra de Deus deixa isso muito claro. Não só Paulo diz isso, mas também o escritor da carta aos Hebreus deixa muito claro que é preciso congregar. É neste congregar que há fortalecimento da fé, que há união, que há unidade, e aí aponta-se também para os dons espirituais que Paulo já vinha falando. Agora ele está focando mais ainda nos dons ministeriais, ou seja, apóstolos, mestres, os que ensinam, os pastores. E ele está falando que esses dons foi repartido, distribuído para a igreja, para que a igreja seja fortalecida, ande em unidade, seja ensinada, seja acompanhada. Precisa andar junto, é um corpo e cada um tem a sua função. Paulo fala muitas vezes, reforça muitas vezes que não tem aquele que é menor ou maior, o que tem maior importância ou menor importância, que até o membro menor, minúsculo, que parece não ter valor algum, é importante tanto quanto qualquer outro membro. Pense, por exemplo, se você não tiver o dedinho do seu pé, ou quando você machuca o dedinho do seu pé, se tiver que amputar o dedinho do seu pé, se ele estiver inflamado, será que o seu corpo todo não vai sentir? Então Paulo diz que quando um membro do corpo de Cristo sente, é ferido de alguma forma, todo o corpo sente esta dor. Isso nos leva a entender que você que está inserido no corpo de Cristo, quando vê um irmão seu, ou seja, um membro do corpo, ferido de alguma forma, triste, magoado, adoecido, você precisa sentir. Precisa haver compaixão em você, porque ele é parte do seu corpo. É pensar no corpo. Se alguma parte do seu corpo for machucada, você vai sentir, todo o seu corpo sente. E é isso que Paulo está ensinando. Tem que pegar esta analogia do corpo e levar para a igreja. A igreja do Senhor é um só corpo. Não pode, não deve ter divisão. E não estamos falando de placa. Estamos falando de todo aquele que serve ao Senhor Jesus. Seja em que comunidade você estiver, a igreja do Senhor é uma só. E só tem um cabeça, que é Jesus. Não é homem algum. Jesus é o cabeça e cada cristão forma uma parte do corpo, é um membro de um só corpo. Isso você precisa ter cravado no seu coração, para que você ame o seu irmão e cuide com zelo, porque ele é parte do seu corpo. Então, eu te espero amanhã para continuarmos o estudo das Escrituras. Até amanhã, se Deus disser que sim.